Antes de resolvermos a questão, perceba o seguinte, ó, esse disco ele está sofrendo aqui um movimento de rotação. Todos os pontos desse disco estão girando em torno desse eixo central. É como se fosse um pneu, né? Um pneu de um automóvel atolado na lama, tá? Ele está constantemente rotacionando sem se deslocar. Então ele está sofrendo apenas um movimento de rotação. Bem, esse disco aqui, ele está deslizando sobre essa superfície. Ele está se deslocando sobre essa superfície. Então ele está sofrendo um movimento de translação, tá? E esse disco aqui ele está rolando sobre essa superfície. Então ele está sofrendo ou ele está realizando simultaneamente um movimento de rotação e outro movimento de translação, tá? Então o que é que diz a questão? Ó? Um disco rola sobre uma superfície plana sem deslizar, tá? É o que está mostrando a nossa figura 3, né? A velocidade do centro O é V0. Em relação ao plano de rolagem, qual a velocidade dos pontos A, B, C e D? Tá? Essa questão é modificada porque a questão original ela pede apenas, tá, a velocidade dos pontos A e B. Tá bom? Então, esse aqui é o movimento desse disco em relação a um observador que se encontra no plano de rolagem. Esse movimento, contemplado por esse observador, é uma composição de dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação desse disco. É o movimento resultante entre esses dois movimentos. O ponto central desse disco, ele translada com uma velocidade V0, assim como todos os pontos desse disco transladam com a mesma velocidade V0. Então, V0 é a velocidade de translação desse disco, tá? Mas eu não posso dizer que V0 é a velocidade de rotação desse disco. Esse disco, a velocidade de rotação desse disco é uma velocidade chamada de velocidade angular, que a gente representa pela letra ômega. Todos os pontos desse disco giram com a mesma velocidade angular, porque todos os pontos desse disco descrevem o mesmo ângulo central no mesmo intervalo de tempo, tá? Lembrando a vocês que os pontos desse disco eles possuem uma velocidade de rotação também igual a v. Essa velocidade v, ela é o raio de giro do ponto, né? Vezes a velocidade angular. A velocidade angular é a mesma para todos os pontos. Mas perceba que quanto maior for o raio, maior a velocidade linear. Nesse contexto aqui, essa velocidade v é chamada de velocidade linear. Quanto menor for o raio, menor será a velocidade linear. Então, os pontos periféricos desse disco rotacionam de fato com uma velocidade v0, mas quanto mais próximo o ponto se encontrar do eixo central, menor será essa velocidade. Então, eu posso dizer que v0 é a velocidade de rotação dos pontos periféricos desse disco. O que eu não posso dizer é que V0 é a velocidade de rotação do disco, porque pontos diferentes do disco, né, rotacionam com velocidades lineares diferentes, né, velocidade V diferente, tá? Então, nesse ponto A, a velocidade resultante vai ser igual a 2V0, porque esse ponto ele tem uma velocidade de rotação e outra de translação com o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, né? E esse ponto B, ele tem velocidade resultante igual a zero. Esse ponto ele tem uma velocidade de rotação e outra de translação, de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então elas se anulam. Então esse ponto, ele está sempre em repouso.
em relação à barra de rolagem, tá? É por isso que quando o pneu está rolando, né, na sua pista de rolagem, o ponto do pneu que está em contato com o plano de rolagem, ele tem sempre em relação àquele plano velocidade nula, tá? Ele está sempre em repouso em relação àquele ponto, quero dizer, em relação ao plano de rolagem. É por isso que quando a gente estudar forças de atrito, a gente vai ver que o atrito de rolamento é um atrito estático, ele não é um atrito dinâmico. Ele só é dinâmico quando o pneu começa a deslizar sobre o plano de rolagem. Mas atrito a gente vai falar depois, tá? Ok? Então, como é que a gente calcula a velocidade resultante dos pontos C e D? Então, nós já sabemos que esse ponto C, ele tem uma velocidade de translação V0 e uma velocidade de rotação também V0, né? E a velocidade resultante aqui vai ser encontrada pela regra do paralelogramo, né? Eu traço duas paralelas e a resultante tem a direção da diagonal. Agora, o módulo da velocidade resultante eu encontro pelo teorema de Pitágoras. V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado dá 2 vezes V0 ao quadrado, né? Então, VR vai ser a raiz quadrada de 2V0 ao quadrado. Então, o que é que sai do radical aí? O V0, né? Porque é ele que está ao quadrado. Então, a velocidade resultante no ponto C, ela tem esse módulo, tá? V0 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é 1,4. Então, a velocidade resultante no ponto C é 1,4 vezes V0, aproximadamente. Então, já sabemos, esse ponto D, ele tem uma velocidade de translação V0, que é igual à velocidade de translação de todos os pontos desse disco, e tem uma velocidade de rotação V0. Todos os pontos desse disco, né, rotaciona com uma velocidade V0 igual à velocidade de translação. Quando eu digo igual, eu quero dizer com o mesmo módulo, né? A velocidade resultante, portanto, a gente obtém pela regra do paralelogramo. Ela está aqui na direção da diagonal, tá? Esse ângulo aqui, entre esses dois vetores, vamos chamar de alfa. Esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo θ, né? Duas paralelas e uma transversal, tá? E perceba que a soma desses dois ângulos, θ e alfa, é igual a 90, né? Eles são ângulos complementares, tá? E quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. 30 e 60 graus são complementares. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60, assim como o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Então, o cosseno de alfa é igual ao seno de θ. Então, utilizando aqui a regra do paralelogramo, eu posso escrever VD assim, né? Tá? Mas eu não conheço o cosseno de alfa. O problema não falou em alfa, ele falou em θ. Então, no lugar de alfa, eu coloco seno de θ. No lugar do cosseno de alfa, eu vou colocar o seno de θ. Tá? Agora, eu posso simplificar isso aqui, né? VD ao quadrado é igual a 2V0 ao quadrado mais 2V0 ao quadrado. Aliás, VD ao quadrado é V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado. Dá 2V0 ao quadrado mais duas vezes 2V0 vezes V0 dá 2V0 ao quadrado, vezes o seno de θ. E eu posso colocar 2V0 ao quadrado em evidência. Então, quando eu divido 2V0 ao quadrado por 2V0 ao quadrado, isso me dá 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Mas, dividindo 2V0 ao quadrado seno de θ por 2V0 ao quadrado, eu corto 2V0 ao quadrado por 2V0 ao quadrado e eu obtenho o seno de θ. Tá? Então, como VD está ao quadrado,
VD é a raiz quadrada de tudo isso aqui, né? Então, quando eu extraio a raiz quadrada aqui, V0 tá, ao quadrado sai do radical, né? O que é que fica dentro do radical? 2 vezes 1 mais o seno de θ. Então, de forma simplificada, a velocidade resultante num ponto D, ela é V0 vezes a raiz quadrada de 2 vezes 1 mais o seno de θ, tá? Bem, com essa fórmula aqui eu posso calcular a velocidade em qualquer ponto periférico desse disco, né? Basta eu dar o valor adequado para um ângulo, tá? Perceba essa questão. Essa questão também foi uma questão modificada, tá? Ela foi uma questão da Universidade Federal do Piauí. Essa questão, ela diz assim, ó, uma prancha está apoiada sobre 2 cilindros paralelos, idênticos e dispostos sobre uma superfície horizontal. Empurrando-se a prancha com velocidade constante e considerando-se inexistente qualquer tipo de deslizamento, seja entre a prancha e os cilindros, seja entre os cilindros e a superfície horizontal. Não existe deslizamento, né, pessoal? Determine a distância percorrida pela prancha quando o cilindro dá uma volta completa. Considere que a prancha não perde o contato com os cilindros durante essa volta. São dados o raio do cilindro, 40 centímetros, e π, vamos considerar nessa questão, né, 3, porque a gente sabe que π é aproximadamente 3,14, tá? Isso é uma figura vista de lado, né? Tá aqui o cilindro, né? Mas isso aqui é uma figura vista de lado. Então a gente pode tratar cada cilindro desse aqui como sendo um disco, né? Como se fosse o pneu de um automóvel, tá? Então o que é que a gente tem, ó? A gente já sabe que o ponto central aqui do disco, ele rola com a velocidade v0, né? Tá? Mas esse ponto aqui de cima, ele rola com a velocidade 2v0, que é exatamente o ponto que está em contato com a prancha, né? Então, isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que quando esse disco aqui ele percorre uma distância d, essa prancha vai percorrer uma distância 2d, né? Porque ela vai se mover com a velocidade 2 vezes maior em relação ao plano de rolagem, tá? Então, perceba, eu quero saber qual é a distância que essa prancha percorre, tá? Quando cada cilindro desse aqui dá uma volta, tá? Então, para gente verificar, né, o deslocamento de cada disco em uma volta, vamos pegar como referência esses dois pontos aqui, né, que eu desenhei aqui de vermelho, né? Ele vai dar uma volta completa, quando esses dois pontos, ó, eles chegarem, né, novamente nesse plano de rolagem. Então aqui ele deu, na verdade, né, meia volta, e agora, quando ele atingir novamente o plano de rolagem, ele completou uma volta, né? Então cada disco aqui completou uma volta. Então a posição inicial de cada disco é isso aqui, são essas aqui, tá? Essa é a distância percorrida por esse disco, tá? Durante uma volta, que é a mesma distância percorrida pelo outro, porque não existe deslizamento, tá? Então, quando esse disco percorre uma volta, ou seja, ele realiza uma volta, ele sofre esse deslocamento, e a prancha vai sofrer um deslocamento 2 vezes maior. Ora, mas quando o disco dá uma volta, né, todos os pontos periféricos desse disco, né, percorrem uma distância correspondente ao comprimento de uma circunferência, né? Então, a distância que cada disco desse aqui, né, percorre durante uma volta, né, eu posso tratar esse disco como sendo uma roda, né? Vai ser 2πr. Então, π é igual a 3, r
é 40 centímetros. Vamos transformar isso para metro, tá? Então, eu divido por 100, dá 0,4. 2 vezes 3, 6, vezes 0,4 dá 2,4 metros. Então, quando esse disco dá uma volta, ele percorre uma distância 2,4 metros e a prancha percorre uma distância 2 vezes maior, 4,8 metros. Tá bom? Eu poderia deixar essa distância aqui em centímetros, professor? Claro, né? O problema não pediu para dar resposta em metro. Se você deixasse em centímetro, né? O que é que a gente ia encontrar? 2 vezes 3, 6 vezes 40, né? Então daria 240 centímetros. A distância percorrida pelo disco, 480 centímetros, a distância percorrida pela prancha. Ok?